Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, porque estamos trazendo mais uma frente aqui do nosso projeto, mais uma vertente desse projeto, que queríamos convidá-los e compartilhar com todos essa nova vertente que estamos trazendo hoje, que são os estudos das cartas de Paulo. Então, a nossa ideia aqui é, quando não tivermos vídeos sobre os estudos das escolas iniciáticas do passado, que nesse ano é a China antiga, estaremos trazendo um conteúdo das cartas de Paulo, e a ideia é fazer versículo a versículo, estudar todas as cartas, versículo a versículo, sem pressa, cada dia trazer um pouquinho de cada carta, e cada vídeo vai dando um complemento. Encerramos uma carta, começamos outra, e hoje estamos aqui para convidar todos para que possa fazer parte aí desses estudos juntamente com nós, acompanhando os nossos vídeos aqui do canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Vamos então aqui compartilhar os nossos estudos de hoje, que é uma coisa introdutória, um estudo introdutório sobre o que nós estamos trazendo aqui de estudos das cartas de Paulo. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje as cartas de Paulo, o estudo das introduções das cartas de Paulo. Todo mundo, nós aqui, a maioria de nós, já conhecemos aqui a história de Paulo, então não temos a intenção de ficarmos trazendo muitas coisas que já são bem difundidas e bem conhecidas. Essa introdução é só ali a primeira camadinha, né, da cebola que nós sempre falamos. Aqui o intuito não é nunca se ficar muito aprofundado demais, e sim trazer aqui alguns conceitos para que cada um de nós possa buscar a se aprofundar de acordo com o interesse que temos sobre esse tema, esses estudos. Então, vamos lá, né? O Paulo de Tarso, aqui é uma figura na visão de Rembrandt, né, um grande pintor. Na visão dele, pintou esse quadro em 1600 e alguma coisa. Essa é a visão de Paulo, né, Paulo de Tarso, na visão de Rembrandt. Esse Paulo de Tarso, na visão de Gercínio. Gercínio, também um grande pintor, pintou aí esse quadro, né, pensando, trazendo a ideia de Paulo de Tarso e colocando aí vida, né, dando forma, né, a essa grande personagem bíblica que tanto estimamos e que dá o nome ao nosso projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, e é por isso que estamos agora estudando e iniciando os estudos desse grande personagem, das grandes publicações que ele fez ao longo das suas experiências do primeiro século da nossa era moderna. Então, de Saulo a Paulo. Então, Saulo nasceu na cidade de Tarso, onde aqui nós temos ah, algumas ruínas, né, daquela antiguidade, da época aí de Paulo, ruínas antigas aí da cidade de Tarso, que fica na Sicília. Aqui tem a cidade moderna, uma representação moderna aqui na cidade de Tarso. Então, ele é nascido é, numa cidade que tinha muita expressão à sua época. Era uma cidade conhecida como, hoje a gente poderia falar assim, uma cidade universitária, onde muitas pessoas estudavam. Então, Tarso, Saulo, né, de Tarso, ele tinha a, uma certa condição financeira, né? Os pais dele tinham certa condição financeira, e nessa condição financeira ele estudou, né, nessas escolas aí, numa das grandes escolas da época dele, grandes universidades, podemos fazer esse paralelo.
que era em Tarso. Então, Tarso tinha uma grande escola, tanto na Grécia como em Alexandria, também grandes escolas, e uma delas aí estava em Tarso. Estudou nessa universidade, nessa cidade universitária que tinha numa região onde que tinha influência grega, né? Por isso que ele falava o grego, porque ele estudou, né, o grego, ele falava também o aramaico, porque é, a família, né, o início também falava ali o latim também com os romanos, porque ele tinha a cidadania romana, então ele vivia nessa complexidade, um grande poliglota. Se fosse fazer um paralelo com hoje em dia, era como se ele soubesse falar o inglês e um outro idioma, espanhol, ou um mandarim, ou um francês. O inglês, mais da terra natal dele, mais um outro idioma que era bem falado à época dele, que ele vivia, no contexto histórico que ele vivia. Como eu disse, ele frequentou as escolas de Tarso e as escolas rabínicas também, né? Ele vai lá e ele frequenta, ele estuda nessas escolas rabínicas, tanto que ele era conhecido como o doutor da lei, porque ele conhecia todos os aspectos da lei hebraica, né, à sua época. O seu grande mestre era o Gamaliel, então ele tinha ali o mestre Gamaliel que o ensinava. Nós vemos isso tanto no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, História trazida por Emmanuel. Vemos isso em todas as tradições, né? Na Bíblia também tem as tradições do Gamaliel, sendo o seu grande mestre, lidando ali até a cadeira dele, quando Saulo assume ali o posto no Sinédrio. Então, esse grande mestre Gamaliel é o que estava ali fazendo a formação, né, hebraica desse jovem Saulo, e aí ele vai se transformando em Paulo, né, de Saulo a Paulo. Ele é o primeiro perseguidor dos apóstolos, isso a gente vê nos Atos dos Apóstolos, né, conseguimos estudar lá no livro Paulo e Estevão, vemos a história dele sendo esse primeiro perseguidor e se torna dali o grande, né, na estrada de Damasco, vai fazer a sua conversão, se transformando gradativamente, não foi assim no estalar de dedos, né? Mas ele sai de uma condição de um entendimento das escrituras, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele estudou, e consegue concatenar todas essas ideias dentro da doutrina do Cristo e vai se transformar aí em sua conversão em, em pessoa que difunde o evangelho. E aí ele sai de perseguidor e se torna perseguido por todos os outros que eram contra a corrente do cristianismo, da ideia do caminho do cristianismo nascente. Então, considerando, ele era considerado os apóstolos, né, o apóstolo dos gentios, porque ele ensinava as pessoas que não eram judeus, né, que não eram hebreus, as pessoas não judias, não hebraicas, ele passava todos os ensinamentos do mestre. Escreveu as epístolas, e é sobre isso que a gente vai estudar, né? Lembrando que epístolas, né, são as cartas, né? Escreveu as epístolas, as cartas, que no total são 14 cartas que são ali constituídas como o conjunto paulíneo, né? De cartas. Muitos estudiosos hoje em dia comentam se é, cartas aos hebreus não foi ele que escreveu, tem muitos estudos por causa de como se escreve, etc. Mas pelo livro Paulo e Estevão sabemos que muitas vezes não é ele que está escrevendo e vamos perceber isso nos nossos estudos, né? Quem escreve são aquelas pessoas
os seus discípulos, aquelas pessoas que seguiam Paulo. Paulo ia ditando a carta, por isso que muitas vezes a carta tem um jeito de escrever, que a pessoa está ditando, mas o jeito de escrever é de quem está escrevendo, e outras vezes é diferente, porque em certas cartas, a gente vê isso no livro Paulo e Estevão, quem escreve é Paulo. Em outras cartas, Paulo dita para outras pessoas escreverem, são pessoas diferentes que escrevem, então aí dá um formato diferente. E hoje, os estudiosos olham isso, achando que foi outras pessoas que escreveram, mas na realidade foram outras pessoas que escreveram com Paulo ditando o que seria colocado na carta. Bem interessante, e nós vamos estudar isso ao longo dos nossos vídeos. Então, vamos começar aqui pelas epístolas aos Romanos, né? Vamos falar aqui carta por carta, as 14 cartas, epístola aos Romanos. Esses aqui são os fragmentos dessas epístolas que a gente encontra hoje em dia, fragmentos reais, né? Que ali faziam partes aí dessa epístola aos Romanos. Depois vem epístola primeiro aos Coríntios, né? Primeira epístola aos Coríntios. Então, vamos ver dentro desses 14, dessas 14 cartas, dessas 14 epístolas, que algumas são 1 e 2, né? Então, Coríntios 1, Coríntios 2, e esse aqui são também a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e agora segunda carta aos Coríntios. Esses são os fragmentos dessas cartas aqui escrito no grego antigo, lembrando que a Bíblia, tudo que a gente tem aqui, o mais antigo do Novo Testamento está escrito em grego antigo, né, em grego koiné, e é aqui que nós estamos trazendo também algumas desses fragmentos. Depois, Epístola aos Gálatas, da Galácia, aqui estão os fragmentos dessas epístolas, que ainda tem até hoje. Epístola aos Efésios, em Éfaso. Muito bem, esses são os fragmentos dessa epístola que temos conhecimento. Epístola aos Filipenses, de Filipo, também tem os fragmentos aqui relacionados a essa epístola. Essa epístola aos Colossenses, também aqui temos uma parte dessa epístola. Epístola primeira aos Tassalonicenses, em Tassalônica. A segunda aqui em Tassalônica. Essa é a os resíduos que tem lá, né, os requisitos, os fragmentos dessa epístola. Aqui é a segunda do Tassalonicenses. Essa aqui são de 1 ao Timóteo. Essa é a segunda ao Timóteo. Essa epístola a Tito. E a última epístola a Filemon e aos Hebreus. Muito bem. Então, são as 14 epístolas que nós estudaremos aqui, que está contido aí nos livros da Bíblia cristã. No Novo Testamento, estaremos estudando partes de cada trecho, versículo a versículo. É isso que nós iremos estudar nesse nosso segunda vertente aqui dos nossos estudos. Então, as epístolas paulinas podem ser divididas em eclesiástica, pastorais e pessoais. Então, a pessoal é essa que nós falamos, a Filemon, é o que nós vamos estudar primeiro porque é uma epístola pessoal, é uma epístola pouco conhecida,
Ela é bem curtinha, então possivelmente nós conseguiremos estudar ela em um único vídeo, mas se não der também, faremos dois vídeos dessa epístola, que ela é bem curtinha. Depois tem as pastorais, que são as epístolas a Timóteo e a Tito. Nós vamos estudar essa na sequência e aí entraremos nas eclesiásticas, que são as outras epístolas da do conjunto paulino. E é isso, gente. Eu queria agradecer demais a todos. Hoje esse vídeo ele veio só trazer aqui uma introdução para que a gente possa estudar trecho de versículo a versículo de cada epístola e aí iniciar essa vertente aqui dos nossos estudos sobre as cartas de Paulo. Então fica o convite aqui, estaremos compartilhando sempre aos domingos de manhã, essa é a nossa pretensão, sempre estar compartilhando os vídeos aos domingos, intermitente com os estudos das escolas iniciáticas do passado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, entre aqui no canal, veja as playlists, veja os estudos que fizemos do Egito Antigo, da Índia Antiga, da China, que estamos estudando esse ano, já fizemos do livro Tao Te Ching, agora estamos quase finalizando o livro Os Analectos, então fica o convite de ver os vídeos, temos aqui vídeos curtos que trazem reflexão, e se você gostou desse conteúdo, se isso faz sentido, curte aqui o canal, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você conhece e ajude essas mensagens chegarem a maior número de pessoas possíveis. Minha gratidão, grande beijo, fica o convite para daqui 15 dias estaremos colocando aqui o primeiro estudo do Filemon, que é uma carta pouco conhecida e que nós estaremos estudando nessa divisão da carta pessoal, pastoral e eclesiásticas. Vamos fazer a pessoal, as pastorais e depois as eclesiásticas, versículo a versículo. Grande beijo a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.